O que é estar à sombra de alguém? O que é não ter voz? Ou melhor, o que é ter sempre uma voz sobrepondo a sua? Assim, a personagem do livro de hoje cresceu. Nós estamos falando da Estrela, a irmã da Sombra, o terceiro livro da série As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Roda a vinheta! Olá, livreiro! Seja muito bem-vindo aqui no canal Livros da Bela. E hoje nós vamos dar sequência, então, à série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a série de livros As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Hoje nós vamos falar, então, da terceira irmã, que é a irmã da Sombra, a Estrela, e nós vamos entender tudo o que passou ali nessa relação com as irmãs, dessa irmã que é peculiar. Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa série de vídeos que eu tô fazendo, se vocês gostam dessa série também de livros e qual que é a sua irmã favorita. Eu tenho duas ali que estão meio empatadas, mas no final do vídeo eu conto pra vocês. Mas antes, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos novos. E eu também te convido a me seguir nas redes sociais, que eu também comento um pouquinho sobre as minhas leituras, sobre o universo da literatura, na verdade. Mais um convite é para se inscrever. E mais um convite é para você participar da minha lista de transmissão do WhatsApp. Vou deixar o número aqui para vocês e o link no box de descrição. Te espero por lá também. Vamos então à terceira irmã, ao terceiro livro aí dessa série, As Sete Irmãs. Eu sugiro, eu já fiz vídeos aqui para o primeiro livro, As Sete Irmãs, para o segundo livro, A Irmã da Tempestade, e eu sugiro que você assista esses vídeos antes de assistir esse terceiro. Apesar de serem histórias independentes, cada livro vai contar a história de uma irmã, existe uma história maior que você precisa ler na sequência. Eu defendo essa ideia de que essa série você precisa sim ler na sequência para entender o global, para entender Existem muitos mistérios nessa série, então é necessário você principalmente ler o primeiro livro, que vai apresentar pra gente os mistérios todos. Lendo os dois primeiros livros, As Sete Irmãs e A Irmã da Tempestade, a impressão que me deu da terceira filha e da terceira irmã, a Estrela, é de que seria uma mulher mais fraca, uma mulher mais frágil e que tivesse muita dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, de lidar com as próprias vontades, e sempre ela estava então sendo sufocada ali pela quarta irmã, a Ceci, e suas vontades sempre sendo suprimidas. Então, eu já comecei a ler esse livro com um certo preconceito, eu conhecia poucas características dessa irmã e já estava formando a minha opinião sobre essa irmã. Eu tive um pouco de repulsa, um pouco de pena, já tinha formado ali um pouco a minha ideia sobre o que seria a Estrela, mas a leitura foi me mostrando algo assim completamente diferente e que eu fui envolvendo, fui gostando demais dessa leitura e essa leitura conseguiu sim me surpreender muito. Eu tinha uma certa repulsa, na verdade não era nem a ela, eu tinha uma repulsa a Ceci, que é a quarta filha, né, a quarta irmã, que é uma pessoa extremamente possessiva. Até aquele momento da história eu tinha conhecido uma personagem extremamente possessiva e que sufocava a Estrela o tempo inteiro. Mas eu tive também uma restrição à Estrela porque ela era mais fraca, mais frágil, ela não conseguia dar um ponto final naquela relação. Mas a história foi me mostrando algumas características da Estrela e eu fui surpreendida, assim, a história me surpreendeu completamente. Tem até um trecho de uma entrevista que a Lucinda Riley deu, super interessante, sobre o livro da Irmã da Sombra. Olha para você ver o que ela disse. Actually, when I began Star, I was really frightened because she doesn't say a lot. She is, if you like, the silent sister. And so I was just thinking, well, this is going to be the shortest book I ever wrote because
because all she'll say is yes, no, nothing, and it'll be like the end. Bom, eu já mencionei nos outros vídeos também que os nomes das irmãs, os nomes fazem referência então à constelação Pleiades, que tem as estrelas, as 7 irmãs, são 7 estrelas, e a estrela da estrela tem o nome de Astérope. E essa estrela, ela é a menorzinha, a mais apagadinha, com menos luz. Então, o nome aí já faz referência também à personalidade dessa personagem aí da estrela. Então, a narrativa, ela vai seguir o mesmo padrão dos outros livros, né? Vão ser 3 histórias divididas aí numa narrativa entre passado e presente. Então, a Lucinda Riley vai mesclando aí essas histórias entre passado e presente, seguindo o padrão que ela estabeleceu ali para toda a série. A primeira história é essa história mais ampla de Passaut, como eu falei nos outros vídeos, só que essa história ela é contada, tem menos detalhes aqui nesse livro. Esse livro coloca ainda menos sobre essa história. O primeiro livro coloca muito mais sobre essa história, justamente porque está apresentando ali para todo mundo. O segundo livro já é um pouco menos, e esse terceiro livro é menos ainda. Então tem pequenas passagens aí para a gente continuar tendo a conexão com essa história mais ampla, mas o foco mesmo desse livro é a história da estrela e de seus antepassados. Então, os mistérios de Passaut continuam aí nesse livro, né? A gente não consegue entender nada das questões que foram levantadas nos primeiros, a gente não vai conseguir entender nesse primeiro livro. A segunda história que nós vamos conhecer, então, é a história da estrela. Ela sempre foi a irmã mais reservada, a irmã mais calada, a irmã que sempre teve a sua voz ali apagada, suprimida, suas vontades. Ninguém sabia muito sobre ela, nem as próprias irmãs, apenas a Ceci. A Ceci era a irmã manipuladora ali, então eram as duas unha e carne, só que as vontades da Ceci eram as vontades da dupla. Eu nunca vi equilíbrio nessa relação, eu sempre identifiquei uma relação extremamente tóxica, uma relação extremamente desequilibrada, de possessão mesmo e de manipulação da Ceci sobre a estrela. Mas elas ficavam ali unha em carne e era assim a relação. As irmãs não interferiam muito, apesar de que elas ficavam preocupadas, mas elas não interferiam muito. E essa relação, justamente com a estrela sem se posicionar e aceitando toda aquela manipulação, ela dá até um certo mistério aí. A gente se pergunta e se questiona o tempo inteiro, mas por que ela aceitava tanto isso? Então tem um certo mistério nisso também, embora a leitura ainda não revelou, mas existe um certo mistério ali nessa relação. E aí, depois da morte de Passaut, a Ceci decidiu pelas duas que elas morariam num apartamento maravilhoso ali em Londres, com vista para o rio Tamisa. E é um apartamento lindo que quem escolheu foi a Ceci. A estrela não teve nenhuma voz, então sobrepôs mais uma vez a vontade de Ceci, e as duas foram morar nesse apartamento em Londres, que não era da vontade da estrela. A estrela sempre foi até mais do campo, assim, sabe? Mais da natureza. E o apartamento era um monte de concreto, numa cidade com mais concreto ainda, e ela não estava muito bem ali. E a gente via que em algum momento a estrela iria explodir, assim, de tão sufocada que ela deveria sentir com o apego e a possessão da Ceci. Então, em algum momento a gente sentia que aquela relação poderia estremecer. Então, o Passaut, assim como para todas as filhas, ele deixou a carta para a estrela, e a carta era super direcionada para ela. A gente já no comecinho a gente já estava identificando que ele sabia das características da estrela, que ele também se preocupava com isso. Olha o comecinho dessa carta, então. Eu vou deixar aí para você ver o primeiro parágrafo, não é nenhum spoiler, mas é só para mostrar
o como o Passaut conhecia a filha, conhecia as características, era uma questão que ele já se preocupava. Então ele deixou bem escrito ali para ela com umas palavras super carinhosas e acolhedoras, né? Nessa carta, ele deixou também um endereço de Londres para ela ir até esse endereço para poder buscar as suas origens. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu sinalizo para você que considera isso um spoiler, eu vou sinalizar antes para que você possa deixar de ver o vídeo. E ele deixou também, como para as outras irmãs, ele deixou um objeto que fizesse ali alguma referência aos antepassados de Estrela. E aí entra a terceira história, seguindo o mesmo padrão dos outros livros. A terceira história, então, vai ser a história dos antepassados da Estrela. E olha, essa história é linda, é um dos passados mais bonitos. É tão difícil porque eu acho que eu vou falar isso em todo livro, porque os livros da Lucinda Riley são assim impressionantes, como as histórias são bonitas, são cativantes, possuem uma certa carga de drama familiar. Mas é uma história muito bonita que Estrela vai atrás, mas eu não vou poder contar mais sobre essa história, que eu considero aí, a partir desse momento, eu já considero que pode ser um pouco de spoiler. É interessante que você vá descobrindo junto com a Estrela sobre os antepassados, sobre a vida dela, né? Na verdade, ela vai conhecer um pouco sobre a vida dela. E o mais interessante de todo o livro, assim, eu acho que é a transformação dessa personagem, porque aí a gente vai conhecer uma Estrela que deu um basta mesmo, que resolveu tomar as rédeas da própria vida, que resolveu assumir suas vontades, seus desejos, sem pedir nada para ninguém. Então a gente vai ver uma transformação, um crescimento, um amadurecimento dessa personagem. Então isso é muito bonito de se ver. Eu vou falar da Ceci no livro A Irmã da Pérola, que é o próximo. Mas essa independência que a Estrela estava conquistando ali nessa busca pela própria origem, nessa busca pelo passado dela, é uma independência assim muito bonita de ser vista, assim, sabe? Essa transformação toda nessa personagem. E ela precisava se conhecer. Ela precisava de um tempo com ela mesma, até para saber do que ela gosta de fazer ou não, do que ela gosta de comer ou não, entendeu? Até a questão profissional dela, ela começou a se resolver no momento que ela estava sozinha procurando por suas origens. Então foi um período muito importante para ela, muito importante para o crescimento dessa personagem e muito bonito de ver porque a história é linda. E olha, não é uma situação fácil, né? Quando você constrói um vínculo muito forte, muito sólido, que ultrapassa todas as fronteiras ali de saúde mental, né? Porque já era uma dependência muito excessiva. É muito difícil esse vínculo ser quebrado, ou esse vínculo pelo menos ser amenizado para que você consiga andar com as próprias pernas. Então foi muito duro para ela também. Star's story, I think, really is about her suddenly coming to terms with the fact that she can't live the rest of her life almost, as she puts it, married to her younger sister. And so she has to find somewhere, dig down deep and find the courage to move forward and find her own life and actually come out of the shadow of Cece. Para finalizar esse vídeo, então eu vou falar um pouquinho sobre esse endereço que o Passaut deixou na carta. Então, se você considera isso um spoiler, é o momento de você deixar o vídeo. Bom, esse endereço que Passaut deixou na carta para a Estrela é um endereço em Londres de um sebo. E isso mexeu demais comigo. Eu imagino que mexa com todo mundo aí, porque eu gosto muito de sebo, gosto de ficar dentro dos sebos, vendo os livros, folheando os livros, gosto de ficar dentro das livrarias também, folheando os livros das livrarias. Então mexeu demais comigo essa história. A Estrela, então, ela foi até esse endereço, conheceu o dono, uma pessoa super excêntrica, passou a trabalhar ali na livraria e foi caminhando, tentando aos poucos
descobrir os seus antepassados, e o dono dessa livraria acabou ajudando ela de alguma forma. E tudo isso ela fez sozinha, sem a interferência de Cecy. Na verdade, ela foi atrás, ela leu a carta de Passalte sem que a Cecy soubesse, ela foi atrás dos seus antepassados sem que a Cecy soubesse. Então isso foi uma conquista muito grande para ela. Ela teve uma iniciativa e foi atrás dos objetivos dela sem ter alguém para puxá-la para trás. E nesse sebo, como eu disse, muitas descobertas aí, e a história dela vai se desenrolar, e é uma história muito bonita e que ela vai se redescobrir algumas outras vezes, então é muito gostoso de ler. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, deixa nos comentários se você já leu essa série, em qual livro que você tá aí nessa leitura, e se você gosta de Lucinda Riley. E se você tiver um amigo ou uma amiga que você saiba que gosta de Lucinda Riley, já compartilha esse vídeo. Eu vou deixar, como de costume, os links dos livros aqui no box de descrição. Caso você tenha interesse em adquirir os livros, adquira pelo meu link, que é uma forma que você tem de contribuir aí para o canal. Combinado? Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.